ouvintes, a todos os nossos internautas. Uma satisfação, mais uma vez, participar desse quadro Check-up no rádio, levando uma mensagem sobre envelhecimento saudável. Você pode interagir conosco, 992053030, 992053030, manda para cá sua pergunta, inclusive já tem pergunta aqui para o Dr. Belísio, daqui a pouco ele responde. Hoje a gente conversa sobre confusão mental na pessoa idosa. Como é que se dá, Dr. Belísio, a confusão mental no idoso? Muito bem, Geraldo. Hoje a gente vai falar de um tema chamado delirium, com UM no final mesmo, que é uma confusão mental aguda, flutuante, de início de horas até poucos dias. Não é uma coisa, início súbito, com duração de horas até poucos dias. A confusão mental em idosos ela pode ser vista pelo leigo como uma manifestação simplesmente do Alzheimer. Não, ele tem Alzheimer, ele piorou o Alzheimer. Mas isso em pacientes com Alzheimer, demência, outra demência prévia. Mas nem sempre é assim. O paciente sem Alzheimer, ele pode fazer um quadro de delírio em virtude de inúmeras situações. O delírio se manifesta, Geraldo, de maneira hipoativa ou hiperativa. O que seria isso? O paciente entra em confusão mental não só se agitando, tendo alucinação, ficando inquieto, agressivo, mas ele entra em delírio também. Inclusive a maioria dos delírios, eles são, das confusões mentais, né, eles são hipoativos. É aquele paciente que fica mais calado, ele fica sonolento. Papai tá diferente, mamãe tá diferente. Ele tá mais calado, e que começou há poucas horas ou há poucos dias. Ele tá esmurecido, não levanta. E à noite ele fica acordado. Essa inversão do ciclo sono-vigília é uma característica marcante. E esse é o paciente que a gente tem que ter atenção. Porque o agitado, todo mundo percebe que ele tá alterado, todo mundo percebe que ele não tá bem. Ele de uma hora para outra tá mais agitado e busca-se ajuda. Mas esse hipoativo, esse mais calado, esse que fica sonolento durante o dia, às vezes passa despercebido. E as causas de delírio, dessa confusão mental aguda, elas podem ser variadas, ter origem em diversos aparelhos, diversos sistemas que desencadearam, foram o fator precipitante. O idoso ele já tem assim, fatores que deixam ele mais vulnerável à confusão mental. Na verdade, várias doenças elas se manifestam de forma aguda no idoso, primeiro alterando a função mental dele. Seja um intestino preso, muito tempo o paciente está constipado e ele começa a entrar em confusão mental. A constipação é a causa de confusão mental. Seja uma dor muito forte, uma dor muito intensa, o paciente que tem uma demência, ele não sabe localizar a dor, ele entra em confusão mental. Privação de sono, ele está vários dias sem dormir bem, o paciente e aí ele começa a entrar em delírio. Isso é comum em pacientes hospitalizados. Idosos hospitalizados, eles entram em delírio também porque não é o ambiente dele e ele entra em confusão mental. Mas uma causa que é frequente e a gente tem que intervir rapidamente, na verdade a gente tem que intervir em todas as formas de delírio, mas são a abertura de quadro de infecção com o paciente delirando. A gente tem a imagem de que infecção é febre, é prostração, o paciente ficar reclamando de dor pelo corpo todo. E nos idosos eu sempre digo que o primeiro, uma das coisas mais precoces de uma infecção é a confusão mental. Ele entra em delírio, começa como os pacientes dizem, dizer coisa com coisa, ele fica sonolento, ele fica calado, sem querer se alimentar, ele não consegue manter uma atenção, ele tem uma desatenção em qualquer conversa que você venha a ter com ele. Tem uma flutuação, hora ele está bem, hora ele está normal. Então, esse quadro de infecção pode abrir com o delírio. E aí a gente tem que intervir, tem que ver a origem dessa infecção, ver se tem assim, uma origem bacteriana, viral e assim por diante.
Outras causas de delírio são medicamentos, muito comum. Às vezes o paciente vai na farmácia, se automedica com um medicamento que vai se juntar aqueles que ele já toma, ou vai pegar um organismo desidratado, um organismo muitas vezes desnutrido, ou porque se ele está doente vai tomar uma medicação. Então isso pode, ou mesmo quando a gente prescreve e esse paciente entra em confusão mental. Então qualquer medicamento que seja prescrito e o paciente entrou em delírio, a gente tem que suspeitar daquele medicamento não, desde que ele foi medicado. Então, Geraldo, são várias as causas. A gente, quando pega um paciente, eu sempre digo isso aos alunos. Pronto-socorro, pegou idoso delirando, não é só pedir tomografia, não. Pegou idoso sonolento, não é só fraqueza de você ter que fazer um soro, não. Pode ser infecção, ele pode estar com uma confusão mental porque está com dor, constipado, pode ter tomado algum medicamento recentemente que esteja afetando a sua cognição, e tem que se dividir eles em dois perfis. Esse paciente já tinha uma demência, porque as famílias confundem. Não, ele tinha Alzheimer já, e aí eu acho que isso é a piora do Alzheimer. Outro dia eu falei de um programa, ou aqui, ou lá na 102, o Alzheimer não piora de uma hora para outra. Em um dia, em 2 dias, não. Tem alguma coisa que justifique esse status cognitivo. Não, ele já delirava, certo, mas ele está pior, ele está delirando mais, ele está mais agitado do que antes, foi de uma hora para outra. Então, a gente tem que estar atento. Confusão mental e Alzheimer, tem diferença? Não, assim, a confusão mental pelo que a gente trouxe aqui hoje, o delírio, né? Ele ele tem diferença, sim, de demência, porque a demência, o Alzheimer, ele é insidiosa. Ao longo dos meses a pessoa vai deteriorando as funções cognitivas, vai perdendo memória, capacidade de realizar tarefas usuais. Já a confusão mental, o delírio, ela tem início de horas, dias, ela é abrupta, de uma hora para outra o paciente estava bem e piorou. Então é uma diferença importante. Agora, isso não significa dizer que o paciente que tem demência, tem Alzheimer, não possa ter um delírio, não. Ele pode ter, e aí tratar e voltar ao status cognitivo antes, prévio a isso. Algumas orientações a gente faz para que a gente não previna, assim, a gente tenha um... Primeiro, eu acho que o mais importante é a família saber que isso existe, reconhecer, principalmente naqueles hipoativos, naqueles que estão ficando quietinho, calado, que às vezes, não, hoje ele está mais sonolento. Fique atento. Esse é o mais perigoso porque ele não chama atenção. Quando o idoso está agitado, quebrando tudo, sem dormir, todo mundo sabe que ele está doente, leva para... Mas quando ele está caladinho, quando ele está sem querer... Não, ele está sonolento, é porque está frio. Não, preste atenção. Será que isso não é a abertura de um quadro de delírio, uma confusão mental, cursando com hipoatividade? Então, a mensagem é essa. Para prevenção, existem alguns fatores que a gente faz com que o idoso, primeiro, prevenir infecções. Com vacinas, com a higiene íntima, né? Hidratando bem o paciente, mantendo a imunidade dele, hidratação manter a imunidade, preservando o sono, ficar atento ao intestino, se ele não está com o intestino muito preso, se ele não está tendo vários dias sem conseguir evacuar, isso é fator precipitante para delírio, predisponente, aliás, e é precipitante, na verdade. Não ficar atentos, não ficar automedicando, ter cuidado de quando uma medicação ele entrar em confusão mental, assim que ele ingerir essa medicação, entrar em contato com o médico prescritor. Então, alerta de reconhecer, alerta de observar o que é que pode estar precipitando, porque uma informação dessa é fundamental para quem vai atender ele, né, nessa fase, nesse momento de confusão mental. Aqui no nosso WhatsApp, 992053030, o ouvinte diz o seguinte: minha mãe tem Parkinson, muitas vezes fica delirando. Ela pergunta, é do Parkinson também ou não? A gente tem que entender o que é delirium, com U-M no final, e o que é delirio, que é com O. Delirium é isso, a confusão mental, é uma insuficiência mental aguda, de uma hora para outra ele desorientou. E o delírio é um sintoma psicótico. O delírio ele tem uma construção de um raciocínio mais
robusta. Ele imagina que tem alguém ali, está tendo uma alucinação visual. Ele está escutando vozes, ele está vendo alguém querer matar ele, alguém querer roubar, delírio de perseguição. Está tendo a ilusão de que tem alguém, que seu marido está traindo, é um delírio de ciúme, que tem alguém querendo roubar ela. Então, é uma alucinação, é uma alteração psicótica, mas bem elaborada, assim, vamos dizer. Então, no Parkinson é mais comum, Geraldo, o delírio. Os pacientes que têm Parkinson, quando evoluem com a demência por doença de Parkinson, eles fazem delírio, eles fazem muitas alterações psicóticas, principalmente visuais. No final da tarde, eles têm alucinações, que estão vendo bichos, que estão vendo criancinhas, que estão vendo... além de outros tipos de delírio. Então, o Parkinson, ele faz esse tipo de... Quando ele evolui com demência, porque existe a demência por doença de Parkinson também. Depois de 10 anos de Parkinson, começa a alterar a mente. E alterações psicóticas são bem comuns na doença de Parkinson. Isso confunde sim com delírio. Se é todo dia ele vem tendo, lógico. Se não tinha e começou a ter, a pessoa tem que estar atento. Mas o Parkinson tem, a demência por doença de Parkinson tem essa característica de fazer muito delírio, muita alteração do sono, conversa durante o sono, se debate durante o sono. E às vezes a gente tem que... às vezes não, a gente tem que intervir, porque esses delírios eles são um marcador de que a demência tá progredindo. Agora, se, aquilo que eu falei, o tempo de início foi de uma hora para outra, mesmo sendo um paciente com demência por doença de Parkinson, tem que ser investigado. O delírio, ele é uma confusão mental aguda e que tem alguma coisa por trás. Tem uma infecção, tem uma dor, tem um intestino preso, tem um medicamento, tem alguma coisa que está fazendo mal. Bom dia, doutor Belísio. Minha patroa tem Alzheimer, sempre reclama de dor de barriga. Já fizemos todos os exames e não deu nada. O que seria? Olha, os sintomas comportamentais das demências, incluindo o Alzheimer, que é a mais comum, eles são variados. E simular comportamentos repetitivos, que a gente chama de comportamento motor aberrante, às vezes eles simulam comportamentos estereotipados, eles simulam que tem uma coceira na sobrancelha, que tem uma coceira no couro cabeludo, tem uma coceira na pele, e passa o dia todo ali. Isso é um comportamento que a gente chama de comportamento motor aberrante. É uma alteração da demência de Alzheimer, é um sintoma comportamental. Ficar indo várias vezes no banheiro, a gente pode enquadrar isso como um comportamento motor aberrante, ou como uma perambulação, ou como um sintoma que ela esquece que foi ao banheiro e repete várias vezes. Isso tem que ter intervenção, porque o paciente tanto estressa o cuidador, como ele pode cair no caminho do banheiro, ele pode ter um desmaio na tentativa de evacuar, fazer uma síncope, fazer uma perda transitória da consciência. Então, provavelmente, se não é de pouco tempo, se não foi de ontem, da semana passada para cá, já faz tempo, esse Alzheimer, essa demência precisa ser ajustada, ela precisa ser otimizado o tratamento, até para esse paciente ter uma qualidade. Não é normal ela todo dia ter essa dor, todo dia ela ir no banheiro, e a gente enquadra isso como um sintoma comportamental do curso da demência, que começa a aparecer nas fases moderadas. São inúmeros os sintomas comportamentais. São desde perambulação, passar o dia inquieto, andando dentro de casa, querer fugir de casa, insônia, perder sono durante a noite, agressividade, querer bater, agressividade verbal, com palavras, agitação, ansiedade, desinibição, diz o que quer, ou desinibição sexual, fica hipersexualizado. Então, as manifestações comportamentais da doença de Alzheimer, esse comportamento motor que eu falei, aberrante, de ficar coçando, de ficar mexendo, ou de ficar repetidamente fazendo uma mesma atitude, como no caso desse paciente, logicamente que a gente tem que afastar uma doença. Será que não é uma intolerância alimentar? Será que não é uma verminose? Será que não é uma síndrome do intestino irritável? Será que não é alguma coisa no intestino? Afastado isso, é um comportamento
é uma alteração comportamental da demência. Tem ouvinte aqui conosco, vamos ouvir. Bom dia, doutor Belísio. Eu queria saber o porquê da tontura da minha mãe. Ela tem 75 anos, aí a pressão dela foi em 23, a gente foi para semi-UTI. Aí o médico passou esses 3 remédios. Mas ela continua tonta. Ela tinha deixado de fumar e agora voltou a fumar de novo. Tá aí o nome dos 3 remédios no WhatsApp. Já fizemos todo tipo de exame, ressonância do coração, cardiologista, clínico geral, psiquiatra, todos os tipos. Ninguém descobre essa tontura dela. Ela tem até parado. Aí depois agora começou a fumar, amanhece lesada, tonta. Que era muito ativa, fazia tudo e agora não faz nada. Tá aí, a mãe dela tem 75 anos, ou viu aí os medicamentos? Olha, como tontura é geralmente de causa multifatorial, ou seja, idoso não só tem tontura por doença no labirinto. Ele tem tontura pela doença no labirinto, ele tem tontura por desidratação, ele tem tontura por queda de pressão, ele tem tontura por causa de algum medicamento, ele tem tontura porque tem um desequilíbrio na base, na marcha, nos membros inferiores. Então, a gente tem que partir desse pressuposto. Não, a tontura é do coração, vai para o cardiologista. Não, a tontura é de dentro do cérebro, vai para o neurologista. Não, a tontura eu acho que ele está se fazendo, é do psiquiatra. Não, a gente tem que entender que é multifatorial. Então, tem que pegar assim, e pensar, partir desse princípio. Na geriatria, a gente pega o sintoma e sempre diz, ó, dificilmente só... isso é diferente do adulto jovem, que você tem um sintoma e geralmente é uma doença responsável por aquele sintoma. A tontura em especial, ela, como eu disse, ela tem várias causas que levam à tontura. Então, teria que se investigar a característica dessa tontura. É uma tontura que começa de uma hora para outra, é quando ela levanta, o mundo roda, ou é um desequilíbrio, ela tem uma sensação que vai desmaiar, dura horas, ela tem mais alguma coisa além da tontura, ela vomita, ela tem uma zoada no ouvido, a gente teria que caracterizar melhor essa tontura. Ela falou de um fator aí precipitante. Não, quando ela fuma, ela volta a ter tontura. E a gente sabe que a nicotina, em alguns pacientes que têm uma sensibilidade no equilíbrio a ela, é comum em pacientes que usam cachimbo. Né? Eles ficam meio tontos quando eles usam assim, o tabaco. Eles fumam e tem essa... Isso é uma das causas. Mas ela pode ter, eu vi aqui os medicamentos que ela toma, por exemplo, ela toma duloxetina. Se ela passar um dia sem tomar duloxetina, ela tem uma síndrome de descontinuação que cursa com tontura. Ela toma um diurético espironolactona que facilita tontura por hipotensão ortostática, que é aquela queda de pressão que a gente utiliza. Ela toma um medicamento que é a presolina, que é um alfa-bloqueador, que ele pode causar uma vasodilatação, uma queda de pressão maior do que se espera. Então pode ser medicamento. Será que é da desidratação? Será que ela é só o cigarro? Será que ela também não tem um desequilíbrio? Teve internada, teve com pressão alta, teve com tudo. Então assim, não adianta ficar indo para vários médicos, não. Tem que concentrar num. Ó, doutor, não ficou bom. Vamos tentar de novo. Não, daqui já pular para outro. Não, é mental. Que fica nessas horas, a família fica muito vulnerável. Sempre chega alguém para dar uma orientação e a família vulnerável vai naquele caminho, esquece tudo que foi feito até agora. Aí não, vai naquele outro caminho. Não, tente seguir um caminho. Se não der certo esse, pergunta ao próprio profissional para onde é que a gente pode ir. Entendeu? Porque a aflição é grande, o risco de queda, de cair, de fraturar é alto. Doutor Belísio, muito obrigado e até a próxima terça-feira. Eu que agradeço, Geraldo. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Mandar um alô aqui para... Esqueci, rapaz. Os anti... Não, desde ontem que eles pedem esse alô.